Felizes nós estamos, porque mais um domingo. O domingo é o dia em que nos encontramos com o nosso eu interior, com as nossas opções, as nossas escolhas. Quando nós nos encontramos com a nossa comunidade de fé e ao mesmo tempo encontramos de um jeito novo, maravilhoso, como família, não só uma família que nós escolhemos de um determinado jeito, de uma determinada maneira, mas uma família que nós escolhemos em Deus, por Deus. Por isso o domingo ele marca o ritmo da nossa semana. Nós começamos bem, refletindo sobre o impacto da palavra de Deus em nossas vidas. E poderíamos dizer que hoje nós somos chamados a uma sabedoria. Não a sabedoria que adquirimos com estudos, com informações, com intelectualidade, mas uma sabedoria que nos é dada pela presença de Deus, pelo Espírito Santo, que é derramado em nossos corações. O homem verdadeiramente sábio é aquele que deixa-se mover pela ação do Espírito de Deus nele. Hoje o apóstolo Paulo ele nos convida a isto, a não uma sabedoria do mundo, nem uma sabedoria dos poderosos do mundo, que muitas vezes é voltado para a destruição. Mas nós falamos dessa misteriosa sabedoria de Deus, que é derramada em nossos corações, por sua presença em nós, através do seu Espírito Santo. Quando nós somos verdadeiramente sábios, nós sabemos fazer escolhas. Toda escolha na nossa vida, ela significa também renúncias. Nós escolhemos para poder renunciar. E se as nossas escolhas elas forem sábias, escolhas que geram a vida em nós, que mantêm a nossa amizade com Deus, são boas escolhas. Mas Deus colocou em nós um dom que ninguém pode tirar, o dom da liberdade. A liberdade não significa fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, da forma que eu quero. A liberdade significa que depois do ato realizado, depois de alguma ação feita, eu tenho a profunda certeza de que eu a realizei bem, de que eu não prejudiquei nem a mim mesmo e nem prejudiquei as outras pessoas. É uma responsabilidade diante da liberdade. Uma liberdade que é capaz de ferir a mim mesmo, ferir aos outros e não viver com responsabilidade, já não é liberdade. Por isso, a leitura do livro do Eclesiástico, ela nos convida a guardar os mandamentos de Deus. E ao guardarmos os mandamentos de Deus, o próprio mandamento é capaz de nos guardar. Por isso Deus colocou diante de nós os mandamentos, que são para nós um fio norte, um fio condutor, que nos mostra por onde seguir, quais são as escolhas que devemos fazer diante dessa liberdade que nós temos. E aí está escolher entre o bem e o mal, aquilo que nos traz a salvação e aquilo que nos traz a perdição. Por isso, quando nós começamos a refletir sobre a liberdade e as consequências dessa liberdade, nós devemos pensar que todo gesto nosso realizado na vida, ele traz implicações. Uma escolha bem feita no dia de hoje, ela trará
bênçãos para o dia de amanhã e até para as gerações futuras, para os nossos descendentes, para as pessoas que virão. Uma escolha mal feita nos dias de hoje, ela é capaz de marcar a nós e é capaz de ferir as nossas gerações seguintes. Por isso, nós somos desafiados a perceber o que nós estamos escolhendo para a nossa vida, o que nós estamos priorizando. E ao mesmo tempo, as nossas escolhas, nós somos convidados no nosso agir, como nos diz o livro da sabedoria, a ficarmos longe daquilo que é o ímpio, aquilo que nos leva a pecar, aquilo que nos distancia de Deus e ao mesmo tempo nos distancia de nós mesmos. Diz o livro da sabedoria: não mandou a ninguém agir como ímpio e a ninguém deu licença de pecar. O nosso Deus, Ele nos convida no exercício da escolha, no exercício da liberdade, a realizarmos escolhas que nos colocam muito para perto dEle e muito para perto dos outros. Vindo para cá, eu fiquei pensando nas pessoas das quais eu as tenho muito perto de mim. Como seria bom se nós hoje trouxéssemos à memória do coração as pessoas das quais elas gostam de nós, que elas nos amam e dos quais nós somos agradecidos por marcarmos de uma forma positiva a presença nossa na vida delas e elas na nossa vida. Às vezes nós até podemos errar com alguém, nós podemos até ferir alguém muito perto de nós, mas não podemos ferir muitas vezes. Às vezes nós até temos algumas pessoas perto de nós, junto a nós, que elas estão por um determinado tipo de interesse e depois daquilo já não é mais satisfeito, se tornam pessoas descartáveis. Por isso nós temos que saber como nós estamos nos relacionando com as pessoas dos quais nós vamos trazendo para perto da nossa vida, nós vamos colocando para junto de nós, as escolhas que nós vamos fazendo. Isso é o fio condutor também, quando Jesus está no alto do monte, e Ele está pregando à multidão, mas ao mesmo tempo os seus discípulos se aproximam dEle. Você que está aqui é discípulo de Jesus, e você se aproxima dEle, para ouvir aquilo que Ele tem a dizer, aquilo que Ele tem a falar. E no fundo, quando Jesus, Ele prega os mistérios do reino dos céus, Ele quer que a gente utilize a nossa liberdade e as nossas escolhas para realizarmos o bem para nós mesmos e para as pessoas que estão perto de nós. Por isso hoje nós ouvimos esse evangelho tão longo, mas ao mesmo tempo uma explicitação que, se guardarmos os mandamentos, os próprios mandamentos nos guardarão. Jesus, Ele veio não para abolir nenhuma lei que foi dada no Antigo Testamento. Pelo contrário, Ele veio para dar o pleno cumprimento. Quando nós observamos os mandamentos, e ao observar nós estamos fazendo o uso da nossa liberdade, das nossas escolhas, nós somos capazes de promover a vida mais perto de nós. Somos capazes de viver relações mais saudáveis. E é isso que o Evangelho de hoje nos diz. Por isso, nós somos convidados a ficar longe da ira, somos convidados a ficar longe de realizar o mal ao outro, somos convidados a ficar longe de praticar e ensinar aquilo que não edifica a vida do outro. Quando lemos cada um dessas explicações dadas por Jesus a respeito dos mandamentos, nós vamos vendo que o que Ele quer, que quando
nós realizarmos alguma escolha no exercício da nossa liberdade, depois que passa, se nós olharmos para trás e fez um bem enorme a nós mesmos e às pessoas que estão perto de nós, nós estamos no caminho certo. Mas no Evangelho de hoje, Jesus coloca algo que num primeiro momento parece intrigante, mas ao mesmo tempo nos ensina. Jesus coloca que se temos alguma coisa contra alguém, nós somos convidados a nos reconciliar com o nosso adversário antes de chegarmos diante do juiz. E senão esse adversário nos colocará diante do juiz, que nos entregará ao oficial de justiça e seremos colocados na prisão. Quem é esse que pode se tornar o nosso adversário? É o próprio Jesus. Ele que caminha ao nosso lado e Ele vai o tempo inteiro nos questionando se nós estamos realizando as boas obras das quais Ele nos indica, se nós vamos realizando as boas ações das quais Ele nos pede, e ao mesmo tempo nós somos convidados a nos reconciliar com Ele diante daquilo que o pecado provocou em nós, para que ao chegar o dia em que tivermos que prestar contas da nossa vida diante do justo, do juiz, a gente não fique longe nem distante da presença de Deus. Por isso, na nossa caminhada, nessa caminhada terrenal, nós não estamos sozinhos. Jesus está junto de nós. Jesus caminha ao nosso lado. Jesus, Ele vai caminhando para que nós, ao olharmos para Ele que está do nosso lado, a gente veja aquilo que Ele é e como nós podemos adequar a nossa vida de acordo com a vontade dEle. Na semana passada, ainda estávamos escutando o Sermão do Monte. Jesus disse uma coisa maravilhosa: para que os homens vejam em nós as boas obras e possam louvar o Pai que está nos céus. Imagina, nós somos o reflexo da presença de Jesus. Às vezes, algumas pessoas terão na vida um único evangelho para ler, que é o evangelho da nossa vida mesmo. Por isso, se a nossa vida ela for impactada pela presença de Jesus, as pessoas que caminham ao nosso lado são capazes de ver que realizamos escolhas no exercício da nossa liberdade, que é capaz de gerar em nós boas obras, que é capaz de impactar a vida das pessoas que estão perto de nós e são capazes de ler a presença de Jesus em nossa vida. Por isso, tomemos consciência. Ele está ao nosso lado e ao mesmo tempo nos questionando diante do exercício das nossas escolhas, a sabedoria da qual é dada a nós pelo Espírito Santo e como nós estamos fazendo do exercício das nossas escolhas esse caminho da liberdade, algo que provoca um bem a nós mesmos e aos outros. Fechemos um pouquinho os nossos olhos e vamos agradecer Jesus, Ele que caminha com cada um de nós e ao mesmo tempo nós somos convidados a pensar na nossa vida pessoal, familiar, na forma como nós estamos no nosso trabalho, se tudo que realizamos pelo uso das nossas escolhas e da liberdade, tudo isso tem sido como critério o próprio Jesus.